No capítulo passado, nós vimos a mensagem de esperança de Ezequiel de que um dia a nação de Israel tornaria a viver e brilharia diante das nações. Mas para que isso acontecesse, seria necessário um verdadeiro milagre. E é sobre isso que nós iremos falar na nossa meditação de hoje. Hoje nós vamos acompanhar Ezequiel em uma experiência inusitada. Ele foi levado no Espírito do Senhor em visão e colocado no meio do vale. A palavra vale usada aqui é a mesma usada no capítulo 3 e muito provavelmente é o mesmo vale, porém agora visto em espírito. Ezequiel viu a grande extensão do vale, literalmente o vale da morte, pois o chão estava coberto de ossos que são classificados como sequíssimos. Esta grande visão aparentemente tomou sua forma a partir de um ditado desesperado que se tornou um provérbio entre os exilados na Babilônia. Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Vale lembrar que as pessoas representadas por esses ossos da visão do profeta não estavam apenas mortas, elas também estavam desonradas. No pensamento daquela época, um cadáver não enterrado, com seus restos expostos a céu aberto, era extremamente vergonhoso. Esses ossos, obviamente, eram de pessoas a quem foi negado um enterro digno. Então Ezequiel ouviu a voz do Senhor perguntando: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Do ponto de vista humano, a resposta era negativa, mas do ponto de vista divino, nada era impossível. A resposta de Ezequiel não questionou o poder divino, mas apenas expressou a convicção do profeta de que Deus sabe o que faz e de que é poderoso para fazê-lo. Então ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Deus então deu ao profeta uma tarefa: profetizar para os ossos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não apenas tem vida, mas também dá vida. A palavra de ordem de Deus a Ezequiel foi seguida das promessas dos versículos 5 e 6. Ele creu na promessa, obedeceu à ordem e profetizou. Enquanto Ezequiel profetizava, ele ouviu um barulho entre os ossos, como um chocalhar. À medida que ele continuou, os ossos começaram a se juntar, formando os esqueletos. Então os esqueletos recobriram-se de carne e de pele, de modo que parecia haver um exército adormecido no fundo do vale. Só faltava uma coisa nos corpos: vida. Deus então ordenou que Ezequiel profetizasse ao Espírito e instruiu sobre o que ele deveria dizer. É bom que se saiba que na língua hebraica a palavra ruá pode significar vento, fôlego, espírito do homem ou espírito de Deus. Quando Ezequiel proferiu a palavra viva de Deus, o fôlego ou espírito de Deus entrou nos corpos e eles adquiriram vida e se colocaram de pé como um exército enorme. O vento mencionado aqui era um emblema do Espírito de Deus e representava seu poder vivificador. O que aprendemos aqui é que não há esperança para a humanidade sem Deus. São como um vale de ossos secos, mas esses ossos podem viver. Pela palavra e pelo Espírito de Deus, os homens podem renascer para uma nova vida em Cristo. Igrejas decadentes também podem ganhar vida pela pregação da palavra, acompanhada pelo sopro do Espírito Santo. Aqueles ossos não foram ressuscitados para se tornarem um grupo de espectadores ou para viverem para seu próprio conforto. Eles se tornaram um exército. No original hebraico, o significado é de um exército de soldados fortes, corajosos e bem ordenados, que ganhou vida para agir sob as ordens de Yahvé, aquele que lhes devolveu a vida. Então o Senhor explicou o significado da visão para o profeta. Os ossos secos representavam toda a nação, tanto de Israel, que havia sido conquistada pelos assírios cerca de 150 anos antes, quanto de Judá,
recentemente conquistada pelos babilônios. Uma nação dividida e morta, como os ossos secos num campo de batalha. A situação parecia irremediável. Os israelitas estavam sem esperança, mas Deus então mandou que Ezequiel profetizasse para eles palavras de esperança. Haveria uma restauração política dos judeus à sua própria terra e à sua própria nacionalidade. E depois haveria uma restauração espiritual, ou seja, a volta de Israel para Yahvé. O sopro nos ossos revividos era mais do que o sopro de vida, era o Espírito do Deus vivo agindo no coração do seu povo. É um fato inegável que os versículos 1 a 14 falam sobre uma restauração prometida por Deus a Israel. É uma restauração tão ampla e tão profunda que qualquer exame justo da história de Israel mostra que ela ainda não foi cumprida na sua totalidade, mas será cumprida como parte do plano de Deus para Israel nos últimos dias. Do versículo 15 em diante, encontramos o último sermão prático de Ezequiel. Ele foi instruído por Deus para pegar 2 pedaços de madeira. Um representaria o reino do sul, de Judá, e o outro representaria Efraim, que era outro nome para o reino do norte de Israel. A tribo de Efraim, filho de José do Egito, era a mais influente tribo do Reino do Norte. Por isso, várias vezes no Antigo Testamento, o Reino do Norte foi chamado de Efraim. Ezequiel deveria segurar os 2 pedaços de madeira juntos, de modo que parecesse que ele estava segurando apenas um. O público que ouvia Ezequiel, que eram os exilados da Babilônia, ficou um tanto intrigado com mais essa profecia encenada. Mas o significado era claro. Quando Deus finalmente restaurasse o seu povo, ele restauraria o reino do norte e o reino do sul, fazendo deles um só povo outra vez, como era no início. A restauração após o exílio babilônico foi apenas uma sombra dessa promessa. Deus trará o seu povo de entre as nações de uma dispersão muito mais ampla do que o cativeiro babilônico. Mas o que manteria o povo do norte e do sul unidos novamente? Bom, em primeiro lugar, o Senhor os purificaria e renovaria sua vida espiritual para que não tivessem mais ambição de competir entre si. Outro fato é que o seu rei seria o Messias, aqui denominado como Davi, e ele iria pastorear seu povo com amor e graça. Seria seu príncipe para sempre e serviria como príncipe da paz. Em terceiro lugar, a nação seria governada por uma aliança de paz, a nova aliança. Contudo, o cerne da unidade nacional seria o novo templo, onde habitaria a glória de Deus. A restauração do santuário foi o clímax de tudo o que Ezequiel tinha a dizer. Era a maneira de Deus demonstrar que ele não estava morto e que Israel ainda era o seu povo. E no próximo capítulo, vamos tentar decifrar o mistério que envolve Gog, da terra de Magog, 2 nomes que têm intrigado os estudiosos da Bíblia ao longo dos anos. Então, não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!